Oi, meus amores, muito bom dia! Que dia lindo, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de saúde, cheio de coisas boas, é o que eu desejo para todos vocês. E hoje nós vamos estudar uma coisa muito importante, né? Já que nós estamos na semana do trânsito, né? Que é o semáforo, exatamente. Esse daqui, ó, semáforo, né? E esse semáforo é muito importante. Nós temos que compreender direitinho, tá bom? Presta bastante atenção. Vamos lá? Lembrando que hoje é atividade impressa, tá certo? Não é atividade do livro didático. Vamos lá? Hoje é quinta-feira, hora da nossa atividade. E para iniciar nossa aula hoje, eu quero dizer para vocês que esse semáforo que nós vamos estudar hoje é o semáforo dos carros, certo? Porque também tem o semáforo dos pedestres, mas hoje nós vamos prestar bastante atenção no semáforo dos carros. Ó, vocês estão observando aqui essa cena? Nós temos aqui, ó, a faixa de pedestres, né? Onde tem, ó, essa mocinha na faixa de pedestres, ela tá parada, né? Nós temos aqui, ó, o motorista, né? E temos aqui o nosso semáforo, né? Então, assim, preste bastante atenção. Esse daqui é o semáforo dos carros. Ele tem três cores. A primeira cor aqui é o vermelho. Isso significa que quando o motorista vê que, ó, o sinal vermelho, como tá aqui, ele tá aceso, né? Que ele acendeu o sinal vermelho. Significa que o carro tem que parar, ele tem que parar. Então, quando o carro para, né? Quando o sinal vermelho ele acende, o motorista para. E essa mocinha aqui, ó, que é o pedestre, ela vai passar. E vai passar por onde? Pela faixa de pedestre, né? Que é o lugar correto, onde os pedestres não vão correr perigo, né? É um espaço certo e reservado para que os pedestres passem. Então, lembrando, quando o semáforo está vermelho, o motorista do carro tem que parar e os pedestres passam pela faixa, certo? Quando o semáforo está no amarelo, isso significa que tanto o motorista do carro quanto o pedestre ele tem que ter o que? Atenção. Por quê? Porque o semáforo amarelo indica que o vermelho está prestes a abrir, né? E que o que pode acontecer? Pode acontecer de o pedestre querer passar, né? Mas ele é atenção para o motorista, né? O motorista tem que ficar atento, porque quando o semáforo amarelo ele tá aceso, significa que o vermelho, que significa o pare para o motorista, tá prestes a abrir, né? Então tem que ter muita atenção, né? Tanto o motorista do carro como os pedestres, né? Para que não aconteça nenhum acidente, não é verdade? E o último aqui que eu vou explicar é o verdinho, né? Que o verde quer dizer o quê? Para o motorista do carro. Ele quer dizer que siga. Ou seja, o motorista vai passar e o pedestre vai aguardar o momento correto para atravessar a faixa de pedestres, tá certo? Então, ó, vermelho, pare, amarelo, atenção e o verde, siga. Lembrando que esse é o semáforo dos motoristas, tá certo? Agora, vamos para nossa tarefinha. A tarefinha hoje é bem legal. Olha só, vou usar aqui o meu lápis, né? Primeiro eu vou usar o meu vermelho. Porque aqui diz assim, ó, pinte o semáforo dos motoristas com as cores correspondentes. E depois vamos ligar a ação de cada motorista para a cor do semáforo, tá certo? Então, olha só, esse motorista aqui, ele tá fazendo o quê? Vamos logo pintar o nosso semáforo, né? Então, olha só. Pare. O semáforo pare é de que cor?
é vermelho, né? Então, ó, vocês aí vão pintar de vermelho a primeira bolinha do semáforo. A segunda bolinha é atenção. Aqui é atenção. E atenção é de que cor? Atenção é amarelo, exatamente. Então, aqui vocês vão pintar de amarelo, né? Vão pintar bem bonitinho, que a tia Bianca tá com uma coordenação ótima aqui. Então, vamos lá, amarelo. Vou pintar de amarelo. E por último, o siga, né? Que é quando o motorista pode passar. E o siga é verde, certo? Então, ó, vamos pintar o último de verde. Então, esse é o nosso semáforo. Lembrando, o semáforo dos motoristas, não é o semáforo dos pedestres. Então, agora a gente vai ligar. Olha só, esse motorista aqui, ele tá seguindo, né? Ele está andando, né? Ele está circulando dentro da cidade, né? Então, se o motorista está seguindo, a gente vai ligar ele para que cor do semáforo? Vamos ligar ele para a cor verde, exatamente, que significa siga. Esse motorista aqui, ele está parado na faixa de pedestres. Se ele está parado, é porque o sinal de trânsito está vermelho, né? Então, vamos ligar para o pare. Não é verdade? Porque ele está parado, aguardando, né? E por último, né? Por último aqui, esse motorista aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse motorista aqui, ó, ele tá, ó, com os olhinhos olhando para cima assim. Então ele está olhando para o semáforo, ele está com atenção, né? Atenção. Se é atenção, significa que o semáforo está no amarelo. Então, ó, vamos ligar para cá. Apagou as cores, mas não tem problema. Eu vou colocar rapidinho para vocês, tá bom? Então, a atenção é amarelo. Lembrando, pare é vermelho, né? O pare é vermelho. E o siga é verde. Entenderam? Pare, vermelho, atenção, amarelo e o siga é verde. Lembrando que esse é o semáforo dos motoristas, tá certo? Agora, na nossa segunda questãozinha, diz assim: pinte os meios de transporte de acordo com a legenda. Na nossa legenda aqui, nós temos o verde para os meios de transporte terrestres, que são aqueles que andam na terra. Então, vamos lá. A bicicleta é um meio de transporte terrestre? Ela anda na terra? Sim, então vocês vão pintar de verde. O carro, ele é terrestre, o meio de transporte terrestre? Sim, então vocês vão pintar o carro de verde também. Agora aqui, o balão é um meio de transporte terrestre? Não, né? Já já a gente chega nele. A moto aqui é um meio de transporte terrestre? Sim. Então vamos pintar a moto de verde. O avião é um meio de transporte terrestre? Não. E o navio? Também não. E a carroça é um meio de transporte terrestre? Sim, então pinta a carroça. O cavalo é um meio de transporte terrestre? Também. Que interessante, né? E o caminhão é um meio de transporte terrestre? Sim. Então vamos pintar o caminhão também. Aqui, o helicóptero, ele é um meio de transporte terrestre? Não, né? Lembrando que o meio de transporte terrestre é aquele que anda na terra, certo? Agora aqui, ó, o trem ou metrô, né? Aqui, esse caso aqui eu acho que é o metrô. Ele é um meio de transporte terrestre? Sim.
E por último, o ônibus. O ônibus é um meio de transporte terrestre? Sim ou não? Sim, né? Eu acredito que muitos de vocês já andaram de ônibus, né? Ele é um meio de transporte coletivo. Por que um meio de transporte coletivo? Porque ele leva muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Muitas pessoas. Então, ó, pinta de verde também. Agora nós vamos trocar de cor, ó. Aqui, ó, vamos pintar de azul os meios de transportes que são aquáticos, ou seja, aqueles que andam na água. Então, vamos escolher o azul. Vamos lá. O balão é um meio de transporte aquático? Não. O navio é um meio de transporte aquático? Sim, né? Porque, olha, ele está dentro do mar, né? Então, nós vamos pintar o navio de azul. Pinta bem bonito aí, viu? A tia Bianca tá só riscando aqui, fazendo um risco para você entender. Agora aqui, ó, o avião é um meio de transporte aquático? Não. Lembrando que os meios de transporte aquático são aqueles que andam na água. O helicóptero é um meio de transporte aquático? Também não. Agora o último é o meio de transporte aéreo, né? E nós vamos pintar de amarelo os que são aéreos. Agora sim, o balão é um meio de transporte aéreo? Sim, porque ele anda no ar. Exatamente. Então pinta de amarelo. Lembrando que esse amarelo da tia é amarelo escuro, mas você pode pintar com o amarelo que você tiver aí. O avião é um meio de transporte aéreo? Sim, porque ele anda no ar, né? Então, pinta de amarelo também o avião. E o helicóptero é um meio de transporte aéreo? Sim, também, né? Porque ele anda no ar. Então, pinta o helicóptero também. Agora, nós vamos registrar a quantidade de cada um. Vamos contar quantos meios de transporte nós temos terrestres. Lembrando que são os que estão pintados de verde. Vamos lá. Ó, a bicicleta, 1. O carro, 2. A moto, 3. O caminhão, 4. A carroça com o cavalo, 5. O metrô, 6. E o ônibus, 7. Então, nós vamos registrar, eu vou até escolher o verdinho, dentro desse quadrinho aqui do lado da bicicleta, o número 7, tá certo? Agora, vamos contar quantos meios de transporte aquático nós temos. Vamos lá. Ó, o navio, 1. Então, só tem o navio, né, de meio de transporte aquático, que é aquele que anda na água. Então, vamos colocar aqui no meio de transporte aquático, 1. E, por último, os meios de transporte aéreos, né? Vamos contar quantos meios de transporte aéreos nós temos. Vamos lá. Ó, o balão, 1. O avião, 2. E o helicóptero, 3. Então, vamos registrar aqui, ó, dentro do quadrinho numeral 3. Então, qual dos meios de transporte tem em maior quantidade aqui? É os terrestres? É o aquático ou é o aéreo? Hein? São os terrestres, né? Que nós temos 7. Temos somente um aquático, que é o navio, e apenas 3 aéreos. Tá bom, meus amores? Vocês entenderam? Gostaram da tarefinha? Então, eu aguardo a tarefinha de vocês, aguardo as fotos, viu? Até amanhã. E lembrem, o semáforo que nós estudamos hoje é o semáforo dos motoristas, certo? Lembrando, vermelho, pare. Amarelo, atenção. E verde, siga. Mas isso para os motoristas, tá bom?